Fala atleta, tudo bem com você? Dinei Paixão da assessoria SEC falando. É um prazer ter você aqui com a gente. Nosso bate-papo de hoje é sobre subidas, várias dicas, informações úteis para que você possa aplicar em situações de treinos, de desafios, de competições. E para a gente fazer isso de uma forma bem didática, eu já vou para o cantinho da tela, vou usar alguns slides aqui e vou trazer também algumas informações científicas, fazendo uma conexão bacana então entre a prática e aquilo que a gente sabe no que diz respeito à fisiologia do exercício, dentre outros conhecimentos que podem ser bastante úteis para você. Então, vamos nessa. Pessoal, então vamos lá, já com os slides aqui à disposição, vou liberar aqui para a gente a nossa ponteira digital e a gente vai falar um pouquinho com os slides bem bacanas, bem interativos, uma linguagem acessível sobre o nosso programa Tchau Subida, usando questões práticas aí que certamente vocês têm enfrentado no dia a dia. Desde quando nós liberamos o programa Tchau Subida na internet, pelo nosso Instagram, recebemos aí várias perguntas, interessantes da galera que tem participado. E um tema muito recorrente tem sido a relação entre intensidade, volume, das subidas. Perguntas como: qual é a intensidade que eu devo empregar no início de uma subida e daí por diante. Então, esse tema da aula de hoje foi escolhido levando em conta as dúvidas que vocês, atletas, encaminharam, tá? Aqui pelo perfil Assessoria SEC e também pelo meu, Dinei Paixão. A proposta, então, para a gente fazer um bate-papo bem inteligente, dinâmico, é que a gente trabalhe esse tema apresentando aspectos e conhecimentos científicos, então eu vou passar isso como treinador aí a vocês, mas sem esquecer de uma linguagem que alcance, tenha uma transferência para o ambiente prático. Então fique aí, porque ao longo desse bate-papo super rápido, eu tenho certeza que vocês já conseguirão levantar aí várias informações para aplicar ainda hoje, amanhã, no seu treino e ter um retorno positivo em relação a isso. Bom, quando a gente vai para a ciência do treinamento esportivo, nós temos o que chamamos de princípios. Então, são leis que orientam, que fornecem um alicerce para que nós, treinadores, possamos construir a prescrição de uma planilha de treinamento, organizar uma temporada e daí por diante. E uma das relações mais fortes que a gente tem nesse meio, mais discutidas, é a relação volume e intensidade. Então aqui eu coloquei nosso bonequinho para mostrar justamente essa questão do equilíbrio. Vamos entender então um pouquinho na prática como que isso funciona. Imaginem o seguinte, nesse desenho a gente está representando que quanto maior a intensidade que eu aplico, menor geralmente é o volume, aqui no caso do nosso bate-papo, da subida. E a gente poderia ilustrar dessa forma também. Eu tenho uma subida muito longa, aqui eu estou falando volume no que diz respeito à distância, menor será a intensidade que eu consigo aplicar. Primeira coisa a comentar aqui nesse momento. Quando eu falo intensidade, eu estou considerando parâmetros, por exemplo, em relação à tua potência máxima, em relação a certa zona de frequência cardíaca, é diferente de dificuldade. Então eu posso ter uma subida bastante volumosa no que diz respeito à distância, uma subida comprida. Isso vai me gerar um nível de dificuldade muito grande. Ok, a intensidade aqui no caso é relacionada realmente a esse parâmetro, seja de potência, que seria aí nosso padrão ouro, ou se a gente quiser quantificar, por exemplo, pela frequência cardíaca, fazendo aí um paralelo com algumas ressalvas. Dito isso, entendida essa relação de que há uma interdependência aí entre volume e intensidade, a gente parte para esses exemplos práticos. Imagine aí perto da tua casa, na tua cidade, duas situações de subida. Então, vejam, tem uma subida A, ilustrada nesse desenho aqui de cima, e tem uma subida B no desenho de baixo. Aqui eu busquei construir esses nossos dois exemplos de subidas com a mesma inclinação. Então, o que está diferente, na verdade, aqui é o volume, é o tamanho da subida. A subida A, galera, ela é muito mais comprida, muito mais longa do que a subida B. A subida B está aqui,
uma subida também que merece respeito, mas é uma subida mais curta, né, do que a subida A. Então, aquilo que a gente mostrou agora há pouco em relação a volume e intensidade entra exatamente aqui no que seria um gráfico gerado a partir do seu treino ou a partir da sua competição. E aí o que a gente consegue já levar em consideração é que se a gente dissecasse, né, essa análise e não considerasse, lógico, um cenário maior de que tem subida antes, tem subida depois, pode ser uma subida no final da prova e daí por diante, em uma subida mais curta, eu consigo aplicar uma intensidade muito maior do que em uma subida mais longa. Quanto maior a subida, mais criterioso eu tenho que ser em relação àquilo que eu vou entregar em relação à intensidade. Aqui eu coloquei então exemplos de perguntas que foram recorrentes pelas nossas redes sociais. Devo começar a subida já fazendo força? Ou devo começar mais leve e apertar o ritmo no final? Então eu já dei algumas pistas ali agora há pouco. A resposta num primeiro momento, nosso garotinho aqui é depende. Momento da prova ou momento do treino. Então se você está na última subida e aí em determinada prova, por exemplo, a chegada é no alto da montanha, tu pode arriscar um pouco mais. Se a gente tem 50, 60, 70 quilômetros pela frente, certamente a leitura que você vai fazer do ponto de vista estratégico, tático, é diferente, tá bom? Então, o que eu respondi para quem tem acompanhado aí as redes nos últimos dias, últimas semanas, é que depende, né, da questão aqui do tamanho da subida e, logicamente, na dúvida, vale muito mais a pena você começar com uma postura mais conservadora e fazer uma subida progressiva. Em outras palavras, se você começa muito forte e quebra, a chance de você pagar o preço ainda na subida e dentro de toda a sessão de treino ou da prova é muito grande. Então é melhor, na dúvida, em subidas longas, que a gente use aquele recurso da segmentação. Imagine a subida dividida em várias partes. Vá cumprindo cada parte. À medida que você se sente dono da subida, você pode aumentar a intensidade de maneira progressiva. Arriscar aqui na base de uma montanha, de uma serra, é muito arriscado, porque a chance de você quebrar durante é muito grande. O que seria, então, uma estratégia bacana para usar aqui, além das questões de métricas, né? Para quem tem aí o medidor de potência ou mesmo a frequência cardíaca com suas ressalvas que pode trazer informação, é a própria questão da ventilação. Se você começa uma subida e você tem um parceiro do lado, você tenta expressar ali alguma ideia, falar mesmo, né? Se comunicar uma frase e essa frase fica cortada porque a sua respiração não permite que você complete a frase, é sinal de que você está hiperventilando e que, logicamente, a intensidade está alta, está difícil demais, a chance de você quebrar é muito grande. Então, uma das coisas que pode te ajudar aí já para hoje, amanhã, enfim, na próxima sessão de treino, é começar a subida e controlar a sua respiração. Se você perceber que você está perdendo o time em relação à tua respiração, está muito ofegante, diminua um pouco a intensidade, faça esse controle para que a subida possa ser concluída com sucesso e você se mantenha dono da situação para tudo aquilo que vem pela frente, tá bom? Outra coisa super importante quando a gente pensa em relação à proposta aqui da razão, volume e intensidade é o tempo, né? Imaginem só, se eu tenho uma única subida e eu vou vencer essa subida, por exemplo, em 3 minutos, eu posso lançar mão de uma determinada intensidade. Se eu estou numa situação em que eu vou encarar uma subida idêntica, parecida, ou eu estou num circuito e vou repetir a mesma, concordam que o tempo do início da primeira subida até o final já aumentou muito? Então aqui eu já estou falando na quantificação de volume por minutos ou que seja por horas. Novamente, a minha tomada de decisão e aquilo que eu vou colocar enquanto esforço e intensidade precisa ser reinterpretado. Então, usando uma linguagem bem acessível para todo mundo, aqui eu posso ter uma postura
mais agressiva, mais ao ataque. E aqui, logicamente, eu vou também imprimir intensidade. Eu estou numa prova, não tem vida fácil para ninguém, mas eu preciso considerar que vem uma outra subida tão difícil quanto a primeira pela frente. E eu preciso ser muito seletivo no que diz respeito àquilo que eu vou entregar de performance, de intensidade aqui. Se eu fizer isso aqui extremamente forte, como se não houvesse o amanhã, chegar aqui no alto extremamente esgotado, pode ser que a descida não me oportunize tempo suficiente, condições de recuperação. E aí eu suba a segunda montanha, me arrastando. Logicamente eu vou perder tempo, vou ser ultrapassado pelos competidores, né, com quem eu estou ali na prova e daí por diante. Então, sempre tenham em mente que há uma relação muito clara e a ciência do treinamento esportivo mostra isso com bases fisiológicas, etc., de volume e intensidade. Se eu estou, portanto, em uma subida muito longa, é muito interessante que eu dose a intensidade, principalmente nessa primeira metade da subida e, consequentemente, ter uma progressão do que arriscar muito no começo e acabar pagando preço, tá bom? Para ilustrar isso, sei que muitos de vocês aí já acompanham por aplicativos, GPS, têm os dados no sistema, eu peguei uma situação real de um atleta que completou uma prova nesse percurso. Quando a gente bate o olho, por exemplo, nesse gráfico, a gente vê que existe aqui uma configuração idêntica. Por quê? Nessa prova aconteceu exatamente nesse ponto um circuito, né, com 2 voltas. Então, os atletas que estavam competindo nessa prova passaram por essa subida 2 vezes. Aqui já tem várias coisas legais para a gente pensar e que a gente vai discutir durante o programa. Como eu disse, além de aspectos físicos, a gente também tem questões técnicas e táticas envolvidas, tem essa questão de tomada de decisão. Então, na ideia de preparação global, visão holística que a SEC tem, a gente vai trazer várias informações ao longo do programa Tchau Subida, na própria descrição do treino, em momentos que a gente vai conversar também com os atletas a respeito disso. Mas vamos lá, situação prática. Estamos falando de uma prova com duração em torno de 2 horas. Como eu disse para vocês, há um ponto aqui da prova em que a mesma subida é feita mais de uma vez. E aí a gente vai observar o seguinte, ó, eu trouxe a estrelinha para a gente bater o olho nessa subida. Aqui, logicamente, a gente está falando de uma subida que demanda um certo tempo para ser vencida. E como a gente pode observar, um nível aqui para essa escala de inclinação significativa em relação a outras subidas que a gente tem durante a prova. Numa linguagem bem acessível, a gente pode resumir isso aqui como sendo uma subida bem dura, né, difícil. Ora, se eu começo a primeira passagem, né, aqui na subida de maneira muito forte, a chance de pagar o preço de quebrar ainda na primeira subida é muito grande. E aí imaginem só na segunda vez. Então, ao começar um treino, ao começar uma prova, eu, quanto atleta, preciso ter uma clareza muito grande daquilo que vem pela frente. E aí, logicamente, dosar o meu esforço, a intensidade ao longo desse volume proposto para aquele dia. Como treinador, é isso que a gente busca fazer: esclarecer com abordagem bem prática, como agora, e também fornecer dicas extras aí que podem ajudar. Curioso, caso a gente queira ampliar a análise em cima dessa situação real, é a gente trazer uma outra estrela e lembrar que antes desses 2 ataques, né, nessa mesma subida, eu já tive subidas no início. Então, olha só, no início da prova teve uma subida, depois a gente encarou outra. Se a gente for analisar aqui embaixo, eu poderia trazer outras estrelas para cá. Então, antes da primeira subida, muita coisa aconteceu. Mais uma estrelinha, agora aqui no final. Ora, passei 2 vezes por esse circuito, por essa subida. Dura, consegui vencer, também controlei bem, porque eu sabia que existiriam outras subidas no percurso e que mais aqui para o final da prova, já depois de 1h40 de exposição ao exercício, eu encararia mais uma subida forte. E aí, quem sabe, né? Talvez a decisão da prova estaria exatamente aqui. Então, eu teria que guardar energia
para deixar ali o competidor do lado para trás e chegar na frente. Ah, se eu estou competindo comigo mesmo, guardar energia para não quebrar e subir me arrastando aqui. Então eu tenho que ter condições de completar isso aqui com sucesso, tá bom? Então um gráfico de vida real, prova, mostrando exatamente esse tipo de situação. Logicamente que o nível de inclinação também é super importante, então aqui eu trouxe dois exemplos de subidas diferentes, uma com um nível de inclinação menor, mas é uma subida mais longa, e aqui uma subida com percentual de inclinação maior, mas uma subida mais curta. Então quando a gente fala, né, da questão do multidimensional, do atleta que é inteligente, atento também a outros aspectos e não aquele cara afobado que quer entregar tudo nos primeiros segundos de uma subida, esse tipo de situação é muito importante. Então, meu convite para você é que no seu próximo treino, amanhã, depois, quando você sair e encarar uma subida, tente fazer uma tomada de decisão até antes de começar a subida, né? Você visualiza ela, já consegue ter uma noção, ou por já ter feito essa subida, se é a primeira vez visualmente, é uma subida inclinada ou não? É uma subida muito longa? Qual a relação de marchas que eu posso usar diante do equipamento que eu tenho? E é mais um vídeo que nós disponibilizamos no YouTube da SEC sobre isso, tá? Então tudo isso vai te ajudar a tomar a decisão e, logicamente, dialogar com essa relação volume-intensidade de maneira adequada, colocando o tempero da inclinação e do equipamento que você tem em mãos aí também nessa análise, nessa jogada. Fazendo um pouco de abordagem científica, eu quero mostrar para vocês um dado muito interessante para todos aí que são do Endurance, já fizeram provas longas, treinos, vão conseguir interpretar isso aqui de uma forma bem bacana. Artigo de 2021, Sports Medicine, um dos periódicos mais conceituados aí na nossa área, falando sobre a importância da durabilidade no perfil fisiológico de atletas de Endurance. Numa tradução, entendam durabilidade como sendo dissociação ou capacidade do atleta em manter determinado nível de rendimento para certo nível de resposta fisiológica. De maneira bem didática e apresentando o gráfico do próprio artigo, vejam que vários atletas foram analisados. Então a gente tem aqui um N, né, que representa o número de atletas em cada um desses grupos. E o gráfico está mostrando para a gente, galera, o seguinte. Aqui são os atletas que tiveram um alto decoupling, né, uma alta dissociação. Depois a gente tem os atletas aqui com uma dissociação moderada e os com baixo decoupling. Dinei, mas o que significa isso? Olha só, na prática o que eles fizeram foi o seguinte. Há vários parâmetros para controlar aqui essa carga da sessão, mas basicamente eles pedalaram durante 4 horas, foi um treino indoor, usando aqui o equivalente a 60, 65% da potência máxima de 60 minutos. Então vejam pela duração completada que a gente está falando aqui de 240 minutos. Sim, os atletas ficaram 4 horas pedalando no rolo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que para entregar essa mesma performance, já que ela foi constante, alguns atletas demonstraram, no que diz respeito às respostas fisiológicas, um aumento em relação à frequência cardíaca. Então isso revela o quê? Que a partir do momento que eu vou avançando da primeira para a segunda hora, há atletas, e talvez esse seja o seu caso, que começam a sofrer demais para manter o mesmo rendimento. E a gente pode ter atletas, talvez você, algum amigo que você já percebeu, que se dá muito bem em atividades de longa duração. Então é um cara que está habituado a esse tipo de situação e aí, consequentemente, eu consigo entregar um rendimento dentro de uma resposta que não me leva a um decoupling tão grande. Pensando em situações práticas de treinamento, essa vai ser uma das propostas que nós trabalharemos dentro do programa Tchau Subida. Os treinos do fim de semana são mais longos. Treinos mais longos são super importantes para que a gente possa construir essa capacidade de se manter em esforço com
um bom rendimento, tá? Você se torna um atleta mais econômico, mais eficiente e daí por diante. Para fechar, uma explicação e uma reflexão muito bacana. Entendam que a sessão de treino é aquela sessão única, planejada, tem organização, início, meio e fim, objetivos. Mas quando a gente fala em treinamento, e o Tchau Subida é um programa de treinamento, a gente não está falando de um único dia. A gente está falando na capacidade de organizar estímulos dia após dia, semana após semana, mês após mês. Então, quando eu tenho treino 1, 2, 3 e assim por diante, eu chego naquilo que a gente chama de treinamento. Treinamento esse que deve ser organizado. Então, olha só que bacana. Eu joguei para o Excel o nosso calendário geral de 2021. Então, olha só que bacana. Dia 19 de julho é a data de início do nosso programa Tchau Subida, uma segunda-feira, 30ª semana do mês. Se a gente contar aqui, 12 semanas, a gente chega lá no dia 10 de outubro. Então, a gente vai trabalhar dentro do programa Tchau Subida com uma organização voltada a ganhos de desempenho, tanto na subida, que é o nosso foco, mas também de maneira geral nesse período. E aí, logicamente, já fica o convite, e é super importante que você participe desse primeiro programa, para que a gente possa dar continuidade depois com novos formatos, novos programas e daí por diante. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: quando a gente olha para esse calendário, eu vou construir aqui o que eu chamo de semana cheia, aquela semana em que, combinando volume, intensidade, frequência dos treinos, você tem uma semana pesada. A gente vai colorir de preto. Uma semana mais enxuta, mais regenerativa, de azul. E se você vai para uma prova lá no dia 10, teríamos ali um polimento. Essa é a ciência do treinamento esportivo e o que nós, enquanto treinadores, fazemos. O que eu vou fazer dentro do programa Tchau Subida, manipular essas cargas. Então imagine que um atleta não quer respeitar isso. Todo dia é paulada, toda semana é treino difícil. Isso aqui, seria colorido tudo em preto. O que eu posso dizer para vocês é que a chance disso aqui dar errado é muito grande, tá? Então, não é esse o caminho. Quando a gente fala em treinamento esportivo, seja numa graduação, numa pós-graduação voltada à educação física, o que a gente começa a estudar e depois vai aprimorando é justamente a capacidade de manipular essas cargas de treinamento. Como assim? Vamos para um exemplo da vida real. 12 semanas do programa Tchau Subida. Aqui, um único exemplo, tá? Da forma como eu poderia desenhar, eu poderia fazer várias outras combinações. Mas entendam o seguinte: a gente pode fazer 2 semanas cheias, uma semana enxuta. Ah, tem que ser sempre 2, uma? Não. Posso fazer 3 semanas cheias e uma enxuta. Depois mais um bloquinho de 3 semanas cheias. E aí, se meu alvo é o dia 10 de outubro, porque eu tenho um desafio, porque eu tenho uma viagem, porque eu tenho uma prova, eu tenho um campeonato estadual, nacional, regional, enfim, a gente entra no que a gente chama de taper ou polimento, que é quando eu faço um controle, uma redução da carga de treinamento e faço toda uma abordagem pré-prova, pré-desafio, pré-dia D para você, atleta. Então, são aqueles dias em que você continua treinando, sim, mas com uma carga de treinamento menor. Geralmente a redução acontece no volume, muitas vezes a gente mantém intensidade para que você possa chegar naquele dia no pico da sua performance. Volto a dizer, existem várias formas de fazer essa combinação. Aqui a gente está trabalhando apenas um exemplo para mostrar para vocês os bastidores de tudo aquilo que acontece quando o seu treinador propõe um certo programa de treinamento. E aqui no Tchau Subida a gente vai ter uma proposta que depois quem tiver aí no grupo vai receber todas as informações e, logicamente, a importância daquilo que eu chamo de pedra angular do treinamento, que é a consistência, né? O atleta respeitar os dias leves para que eles sejam leves de verdade, os dias difíceis para que sejam difíceis de verdade, porque aí a gente consegue fazer essa manipulação. E quero ressaltar uma outra questão dentro dessa figura. Quando eu fiz
essa edição, né, colorir, eu estou apenas usando exemplos e pensando na semana como um todo. Eu posso ter dentro da mesma semana dias que não serão cheios. Tudo bem? Atenção. Então aqui é só uma média da semana que foi cheia, mas não significa que todos os dias serão dias de treino, afinal eu tenho dias off. Não significa que todos os dias serão dias difíceis, muito pelo contrário, é só um exemplo didático de como fazer essa manipulação. Bom, galera, falando dessa questão volume e intensidade, olha só a quantidade de dados que nós temos, né? No programa Tchau Subida, a gente vai colocar isso em prática e muito mais. Então, existem vários outros caminhos, várias outras discussões, várias outras abordagens que nós faremos ao longo dessas semanas com você que vai estar aí conosco. Sempre de olho nos aspectos práticos, igual eu mostrei vários exemplos aqui que você certamente relembrou dos seus treinos, vai colocar em prática, mas também trazendo com o nosso papel aqui de treinador, abordagem científica, né? Como manipular e entregar tudo isso, tá joia? Então fica meu muito obrigado pela atenção, coloque em prática isso aí desde já, tenho certeza que todas essas dicas vão te ajudar muito. Chegou a hora de falar então do novo programa da SEC, o Tchau Subida. Depois de alguns anos trabalhando com ciclistas de mountain bike, de ciclismo de estrada, né, da Speed, eu percebi como treinador a necessidade de segmentar um pouco mais os programas. Então a gente criou uma proposta de modo que você a cada programa vá subindo um degrau em relação a desempenho, performance. Nesse contexto, o programa Tchau Subida, lançado agora em julho de 2021, é destinado a atletas intermediários e avançados. Então, são atletas que já têm uma carga horária de pelo menos 5 horas por semana, que vão começar agora a treinarem dentro dessa nova proposta. A ideia é que a gente consiga trabalhar com pelo menos 5 sessões por semana, treinos de meio de semana mais curtos, com uma carga horária mais enxuta para facilitar a logística, e aí no fim de semana nós temos treinos mais longos, justamente para trabalharmos estímulos que também são importantes no que diz respeito a esportes de resistência, como no caso do mountain bike e do ciclismo de estrada. A proposta do programa Tchau Subida é trabalhar, logicamente, com aspectos físicos, mas também com aspectos técnicos e táticos. Então, ao longo da programação, nós discutiremos todos esses fatores. Consequentemente, você se torna um atleta mais completo e isso tem um impacto muito forte do ponto de vista emocional, fator esse chave para o bom desenvolvimento e a boa performance. Além disso, nós trabalharemos com o Training Peaks, que é uma das maiores plataformas do mundo no que diz respeito ao universo dos esportes de endurance. É por lá que você vai ter a sua conta atleta e receberá toda a programação. Então é algo muito rápido, muito fácil e ágil. Você pode fazer isso pelo computador ou simplesmente baixar o aplicativo do Training Peaks e usar diretamente pelo seu celular. Meu convite então é que possamos passar essas próximas 12 semanas juntos. Lembrando que você pode fazer os treinos de onde estiver, com todo esse aparato tecnológico à disposição. Você pode fazer isso na cidade que você mora. Se você viajar e tiver com a bike, você também pode realizar os treinos. E durante esse período das 12 semanas, nós teremos momentos exclusivos com o grupo do programa Tchau Subida, para que a gente possa dialogar, perguntas, respostas e mais dicas complementares que vão te ajudar em relação ao dia a dia de treinamento. Eu vou abrir as inscrições para o programa Tchau Subida e te espero lá do outro lado. Lá você vai receber durante essas 12 semanas monitoramento e toda a análise no que diz respeito à sequência dos seus treinos. Bora? Na bio do Instagram, @DineiPaixão e também pelo @assessoriasec, você terá acesso à plataforma de inscrições e as vagas estão abertas. Lembrando que são vagas limitadas. A proposta é justamente manter a excelência com um número reduzido de atletas e, consequentemente, isso me dará a chance de atender cada um com a devida atenção. Forte abraço, te espero!